1 Reis, capítulo 16, versículo 29, Antigo Testamento. Depois de Samuel, vem 1 Reis. Quem achou, dá um amém aí. Amém. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezebel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o belemita, edificou a Jericó em Abirão, e Abirão, seu filho primogênito, faleceu quando o fundou, e o seu segundo, Segube, seu filho menor, pôs as portas conforme a palavra do Senhor falara por ministério de Josué, filho de Num. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus nada posso fazer. Meu irmão, nós vamos falar hoje sobre esse casamento de Acabe com Jezebel, o casamento que trouxe maior desgraça sobre Israel. Casamento que trouxe maior devastidão sobre Israel. E quando a gente fala de casamento, já na introdução da campanha que nós tivemos aí domingo, nós explicamos que quando a gente se casa, a gente muda em tudo. Não muda só a nossa parte física, mas muda a nossa parte espiritual. O Senhor, quando separa um homem e uma mulher para se casar, Ele deixa de ser uma carne só. Ele passa de ter os seus pensamentos de solteiro para os pensamentos de casado. Ele passa a pensar como marido e a mulher passa a pensar como esposa. Os casamentos que se tem aí no mundo hoje que são desfeitos porque a pessoa casa com o intuito só de se ajuntar, né? Só de ter aquele momento sexual ou satisfazer algum desejo, e no meio do caminho se separam. E eu falei domingo que como é grande subir o número do divórcio. Por quê, meu irmão? Porque não houve casamento, não houve uma transformação da pessoa, né? Aquilo que Deus falou, deixará o homem pai e mãe, vai se unir uma mulher, vai se tornar uma carne só, não houve. Aquilo não existiu, por isso que a pessoa então se separa. E neste caso aqui, principalmente aqueles que são de Deus, Deus nos ensina que nós devemos casar em quem é do Senhor, que tem a mesma fé. O Antigo Testamento falava isso e o Novo Testamento reiterou isso, né? A primeira carta de Paulo, Coríntios 7, fala sobre o casamento e sobre a nossa conduta. E Deus tem uma razão que Ele falou isso. Deus não falou isso por acaso, porque Ele acha que o povo A, o povo B, o povo C é pior. Não, Ele tem uma razão específica, que é justamente proteger a nossa fé. Acabe, ele seguiu a linhagem de Jeroboão. Jeroboão foi um rei terrível, ele se desviou da palavra de Deus e ele governava segundo a sua cabeça. E aí Deus, quando escreve essa passagem, ele fala assim, como se fosse pouco ele ter andado no pecado de Jeroboão, ele ainda contraiu casamento com Jezebel, que era de outro povo, contaminou a sua linhagem, o seu sangue, e trouxe uma mulher, meu irmão, que Jezebel hoje é símbolo de toda a prostituição na Bíblia, tanto a prostituição carnal como a prostituição espiritual, que também é chamada de lepra na Bíblia. Ela veio e trouxe com ela os balaíns. Balaíns eram postes, ídolos, que eram cravados no chão para marcar um território, e em cima tinha o desenho da imagem que eles serviam.
Isso é tão forte, meu irmão, que perdura até os dias de hoje. Nós estamos entrando aí em junho tem as festas juninas. Aí em Terapina tem mais, né, minha irmã? As casas não tem esse poste? Tem o poste e você coloca o ídolo lá em cima. Você vê como vai longe para se tirar da pessoa ou da geração aquele pecado impregnado. Por isso que Deus falou que Ele visita até terceira e quarta geração daqueles que cometem pecado contra Ele, porque isso vai longe. Então, quando nós vamos se casar, meu irmão, aquele que já conhece a palavra, ele tem obrigatoriamente que contrair um casamento que vem de Deus. Por isso que o crente ou o cristão ou aquele que é de Deus, ele não procura marido e não procura esposa. Ele espera um marido e ele espera uma esposa. Porque Deus vai trazer. Amém? A maioria dos cristãos não estão dando cada cabeçada de rachar a cabeça. Muitas vezes já deu uma, está dando outra e vai dar muitas outras. Porque a gente não se une com uma pessoa porque a gente acha ela bonita, porque a gente acha ela com o corpo perfeito, ou porque ela tem uma conta bancária. Isso daí é prostituição. A gente se une com um homem, com uma mulher que Deus nos traz. Deus não perguntou para Adão e falou assim: aí Adão, vou fazer uma mulher para você, como é que é? Como é que você quer ela? Como é que você quer, Adão? Quer olho azul? Como é que é? Ele não sabia, nunca tinha existido uma mulher ainda. Né? E diz que ele com a sua boca falou assim: nossa Deus, essa daí é o osso do meu osso. Ele estava falando: nossa, era essa mesmo que eu queria. Meu irmão, cuidado quando você sonha com um homem ou com uma mulher, viu? Geralmente Deus entrega uma coisa completamente diferente daquilo. Eu tenho uma amiga que é missionária, e ela já contei aqui, e ela é pequenininha, assim, magrinha, é branquinha, com o olho até de tão azul que ele fica cinza. Ela se formou comigo, depois ela foi para o CTMQ lá em Votorantins e fez missão. E ela falava: ajuda eu a orar, e mandava e-mail para mim, né? Para Deus mandar um marido para mim, que está no campo sozinha, duro e tal, né? E eu brincava com ela, tinha intimidade, ela estudou comigo. Eu falei: como é que você quer, para mim pedir certinho como é que você quer, né? Ah, eu quero um homem alto, que eu gosto de homem alto, já sou baixo, branco, tem que ser olho claro igual o meu. Passou uns tempos, ela mandou um e-mail para mim: fala, me casei, pastor. Queria que o senhor tivesse feito meu casamento, mas não estava longe. Eu falei: e aí, como é que chama, né? O teu marido. Aí ela falou o nome, eu falei: aí era aquilo? Ela falou: não, não era aquilo. Né? Resumindo, ele é baixinho, afrodescendente, mas ela falou que está feliz com ele. Quer dizer, então, Deus sabe o que vai fazer nós felizes. A gente não pode contrair um casamento por aparência, né? Aí você fala: e aquele que já é casado, pastor, que veio do mundo? Bom, aquele que é casado, a Bíblia fala: venha como está, que Deus vai arrumar. E eu preciso converter minha outra metade. Se é o homem converter o primeiro, ele precisa converter a mulher. Se é a mulher, precisa converter o marido. Porque a influência de alguém que não tem Deus na família, ela é muito grande, ela traz muito problema. Então a esposa, ela não tem que correr atrás dos parentes primeiro, ela tem que correr primeiro atrás da salvação do marido. E o marido que não tem a esposa salva, tem que correr primeiro atrás da salvação da esposa. Se dedicar dia e noite a primeiro salvar o seu cônjuge, para depois fazer a obra. E às vezes, meu irmão, isso leva tempo. Isso leva anos de luta. Hein, dona Estela? Anos de oração, de luta, de perseverança, de busca. Eu me lembro da dona Estela porque nós oramos muito juntos. E eu me lembro também da Eni. Lembra da Eni? A Eni é uma mulher assim, excepcional para a obra de Deus. Paulo bateu da obra, mas o marido dela queria saber. Foi anos de oração. Anos de oração. Né? Depois veio para a igreja com o tempo, depois deu uma tropeçada. Porque o rebanho, meu irmão, tem gente que não pode estar no meio do rebanho de Deus, viu?
A palavra de Deus fala que o escarnecedor tem que ser lançado fora. Mas hoje ele já está firme de novo, né? Então, a mulher tem que lutar e o homem tem que lutar. Porque o casamento, meu irmão, em pé de desigualdade com o mundo, traz uma coisa terrível. Aquela mulher trouxe essa idolatria. Aquela mulher era uma tremenda de uma prostituta. Ela corrompeu todo Israel até o momento que Deus mandou Elias e falou assim, eu não aguento mais isso, vai lá e manda parar de chover até esse povo mudar o coração. Deus só tem uma forma para tratar com desobediente. Sabe qual é a forma para tratar com desobediente, meu irmão? É a dor. É a marra, pega na marra. Você lembra de Jonas? Desobediente e um peixão esperando ele lá, para andar de peixe. Israel está em desobediência? Manda parar de chover. Deixa a fome vir até morrer de fome. Quero ver se eles não vão olhar para mim de novo. Você vê como é que é? O povo virava as costas para Deus, deixa vir o rei Nabucodonosor acabar com tudo e levar eles presos. Aí lá no cativeiro chorava, ai meu Deus. Pior coisa que você pode fazer na sua vida é ser desobediente. Você pode ser um ignorante, você pode ser uma pessoa que trabalha na roça, você pode ser uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever, mas você não pode ser desobediente. Porque Deus, quando trata com os dele, meu irmão, na desobediência, é sempre uma coisa que vai doer na sua vida. Ela contaminou. Aquele homem chegou no ápice da sua rebeldia, casando com aquela mulher. Às vezes, meu irmão, vocês falam assim, o pastor é chato, o pastor é duro, mas o pastor ele só avisa. Se você quiser casar no mundo, meu irmão, quando você estiver lá na igreja, tem alguém, alguma coisa contra, o pastor não vai levantar e vai falar, não, eu sou contra. Não, você vai casar, consequência é sua. Consequência vai ser sua. Porque, meu irmão, o diabo, ele traz um pacote de presente para você. Brulhado com fita, com cartão, mas dentro tem a morte. Presta bem atenção nisso. Amém? Então pense 1, 2, 3, 4, 20 vezes antes de entrar pela porta do casamento. Porque sendo bom já é difícil. Você imagina se não for bom. Amém? Nós estamos com a Bíblia cheia de exemplos. Cheias. Sabe de onde você saiu? Primeiro você saiu de Adão e Eva. Depois o mundo foi destruído pelo dilúvio, não foi? De onde é que você veio? Você veio de 3 casamentos que Deus tinha arrumado. Deus falou para Noé o quê? Pega a sua mulher, os seus filhos e as 3 noivas dos seus filhos e põe na arca. Você veio de lá de novo. Senão não tinha um casamento abençoado por Deus, nem de lá nós não viemos. Você vê como que é as coisas? Então, meu irmão, a gente é muito atento com muitas coisas, mas a gente não é atento com uma coisa que vai dar influência o resto da nossa vida. O resto da nossa vida. Eles casaram e antigamente se fazia casamento, não Israel, mas os reinos se faziam casamento entre um filho ou uma filha, ou o rei tomava a filha de outro rei de um país perto para eles se juntar e ficar mais forte. Então havia uma conotação assim meia política. Mas Deus não permitia isso em Israel, porque ele não precisava. Israel era tomado conta por Deus. E houve uma devastidão em Israel. Por causa daquela mulher. Aquela mulher depois veio um rei chamado Jeú, depois dessa condição, e já havia sido profetizado que nem sepultura ela não ia ter, a carne dela ia ser comida pelos animais. E Jeú matou Jezebel, matou o rei Acabe com ordem de Deus. Ela fugiu, subiu no matou, de lá ela caiu, morreu, e ali ficou o corpo dela para ser comido pelos chacais e pelos urubus. Deus não deixou nem enterrar aquele corpo. E aí depois veio outra linhagem, é o rei Jeú, chamado rei Jeú. E se você vê o reino de Jeú,
completamente diferente. A sua mãe dando conselho para ele. Você vê que a família era uma família que tinha a bênção de Deus dentro do casamento, porque a mãe dele começa a dar conselho para o rei para governar na justiça. Diz a palavra que Jeú era um rei zeloso para as coisas de Deus. Mandou cortar todos os postes ídolos, mandou restituir os templos e houve grande bonança naqueles anos em Israel. Provérbios falam assim, a herança que a gente consegue com pressa, ela vem doce, mas no final ela é amarga. Então, tudo que você fizer com pressa, principalmente uma coisa que é uma decisão o resto da tua vida, né? Antes de pesar todos os prós e o contra, vai começar bem, mas depois vai acabar. Vai ser perdida por você, né? Eu sei, meu irmão, que muita gente fica entalado quando eu falo isso daí. Isso é que eu não sei. Mas eu fui chamado para falar o que está na Bíblia. Se você casar com uma pessoa do mundo e vier na igreja, eu não vou tocar você. Porque a gente vai colher a bênção, meu irmão, que a gente plantou. E eu quero que você vá bem. É melhor que você fique brava comigo do que triste amanhã, né? Casamento é uma coisa séria. Não é, Lourdes? Sério? Às vezes a pessoa quer matar o pastor, né, Lourdes? Você não quis, né? Você só ficou triste, né? Pouquinho. Mas foi bom depois, não foi? Amém. A gente, meu irmão, eu queria falar tudo amém para vocês. Eu queria que você chegasse no escritório e falasse, pastor, eu quero fazer isso. Amém, amém, amém. Mas eu não posso. Eu não posso. Porque tem coisa, meu irmão, que no afé a gente não enxerga. Você lembra quando deu aquela onda de comprar carro? Você passava na frente do banco, o banco jogava uma corda no você já saía com o carro. E nem eu colocava no carro, foi Deus que me deu. Lembra disso? Daí uns 20 dias chegava um travesseirão assim para pagar. Foi Deus que deu o carnê também. Ou Deus deu o carro e o diabo deu o carnê, sei lá. Aquele afé de comprar era legal. Ficava assim uns 6 meses que era uma benção. Depois falar, puxa vida, podia ter pensado melhor. Aí começa assim, sabe o que tinha no escritório? Todo mundo ia lá querendo desfazer o negócio. Vamos entrar com uma ação para devolver o carro. O banco não aceita. O juiz pega um contrato a gente pode discutir cláusula abusiva. Mas não pode discutir uma coisa que você concordou. Você queria, agora você não quer mais, então o prejuízo fica lá com o banco. Não. Assim é tudo na nossa vida. Pensar 10 vezes antes de fazer uma coisa. O carro tinha reflexo em 5 anos. Agora acho que nem financia mais em 5, agora acho que é 4 anos. Mas um casamento, meu irmão, tem reflexo a vida inteira. E às vezes tem casamento que tem filho. Pai vai embora, a mãe vai embora, fica os filhos lá. Que culpa tem os filhos? O filho está lá. O que está acontecendo? Nem sabe o que está acontecendo. Não é? Ele nem sabe. Por isso, meu irmão, por isso que essa campanha, né, não é para você pedir, é para você esperar. Para você que tem o casamento, Deus acertar o teu casamento. Para você que está esperando uma pessoa, porque todo mundo tem direito a arrumar uma pessoa. Todo mundo tem direito. Se estiver em conformidade com a palavra, todo mundo tem direito. E Deus trouxe porque realmente é bom viver em companhia. Mas tem que ser a hora que Deus traz. Agora, se você quiser procurar, a igreja não é lugar de procurar um namorado e marido, não é mesmo. Tem a Universal que tem como é que chama lá? O baile terapia do amor. Vai lá.
Acha um companheiro, um amante, dança. E o pastor comandando lá em cima. Aí, irmão, esse aí, beija, beija, beija. Chama terapia do amor. Coisa linda, os nomes lindos. E se for o dia que o Edir Macedo estiver pregando, pode beber uma cerveja, um vinho, que não tem problema. Ele falou, está lá no YouTube, não está? Eu bebo, quero ver quem me condena. Ele já está condenando, ninguém vai condenar. A igreja é um lugar de vir agradar a Deus. E quando você esperar no Senhor, a hora que você menos esperar, Deus vai trazer aquela pessoa que vai dar certinho na sua vida. Que vai dar certinho. Porque a Bíblia assim nos ensina. Jacó estava na hora de casar. Ele foi procurar a esposa. Ele arrumou duas, uma que não era, porque ele se embriagou. Isaac está na hora de casar, seu pai mandou buscar uma esposa. Deus falou com ele, falou, rapaz, está na hora do seu filho casar. Já estava com mais de 40 anos. Mandou buscar Raquel para ele, já estava esperando, estava pronta lá. Deus falou assim, você vai lá, vai ter uma moça que vai estar sentada assim e tal, ela tem brinco até no nariz. Chegou lá, Raquel estava esperando. Chamou a moça falou assim, nem conhecia ele. Desceu lá o serviçal e falou, é você que vai casar com o Isaac? Ela levantou e falou, eu vou. Já estava preparado. Amém? A gente sempre quer adiantar as coisas. Sempre a gente quer adiantar as coisas na nossa vida. Você quer ver uma coisa que matou a gente e adianta? O vale. Lembra do vale? Ainda tem lugar que dá vale, não tem? O vale matou. Está adiantando um pedaço do seu pagamento. Não existia isso, meu irmão, antigamente. Era o pagamento dia 10 ainda, né? Era dia 10, não tinha nem que dia outro, era dia 10. E se caísse no sábado, era na segunda-feira, não tinha conversa. Eu não recebia vale. Depois, quando eu me formei em 83 em elétrica, na S Máquinas, que foi trabalhar na S, que começou o negócio de vale. Passava uma mocinha, uma prancheta, e falava assim, você vai querer vale? Era da senhora também, era assim? Você vai querer? Eu nem sabia o que era vale. Eu falei, eu vou pegar vale, eu achava que era... Não, e já era uma coisa da lei. Só que uma vez eu peguei, aí veio faltando no final do mês, eu falei, nossa, rapaz, fiquei triste pra caramba. E a gente gastava o pagamento antes, e gasta o pagamento antes. Coisa que vem adiantada. A gente não sabe nem mexer com isso. Amém? Meu irmão, de uma união errada nasceu uma criança, como é que você vai fazer? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Ele vai pedir de volta esses filhos, vai perguntar por que você não tratou direito do seu filho. O filho tem 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Ele tem metade de cada um. Então não tem essa de falar, a culpa é sua. Quando briga falam assim, né? A culpa é sua, mulher. O filho é assim por causa do ser. Não tem. É metade de cada um que está lá. Como é que você vai desfazer isso? Como? É mais sério do que a gente pensa, casamento. Casamento é uma coisa que ele transcende a matéria e vai na parte espiritual e vai lá na mão de Deus. Sem o casamento não se gera filho, meu irmão. Estão falando que os homossexuais é tão naturalmente, mas ele quer pegar os filhos do casal hétero. Ah, nós vamos adotar. Ué, por que adotar? Tenha você filho, não é normal? Por que, meu irmão, ele não pode ter filho? Porque homem com homem é par, não é casal. Não é assim? Casal é um homem e uma mulher. Mulher com mulher é um par, não é casal. E se fosse natural, homem com homem gerava filho. Gerava filho, não gerava? Não, então eles querem
ter a sua vida, a sua legalidade, pegar os nossos filhos, gerados pelo casal hétero, e falar que está tudo bem e o errado é eu e você. Por que eles brigam tanto por casamento, se o casamento não tem valor para eles? Se a palavra de Deus não tem valor para eles? Por que eles querem o casamento legalizado? O casamento é bíblico, meu irmão, não é? Eles falam que a Bíblia não vale nada, mas que é o casamento. Mas o casamento que instituiu foi Deus. Meu irmão, lute pela vida do seu marido se ele não é convertido, porque Deus garante a conversão. Lute pela vida da sua mulher se ela não é convertida, porque Ele garante a conversão. E se você quer se casar, meu irmão, se você quer namorar, espera em Deus. Espera em Deus. E você quer saber qual o namorado certo e qual a mulher certa? É aquele que não avança o sinal. Viu? Porque o namorado que quer casar com a mulher, ele espera a hora. Aquele que não quer casar, quer levá-la para o motel. E vou te falar para você, hein? Aquela que vai para o motel não vem para o altar, hein? Geralmente, aquela que vai para o motel, depois ele pega outro para trazer aqui para o altar. Pode ter certeza. Amém? Então, meu irmão, vamos ficar em Deus. Será que Deus perdeu o controle da sua vida emocional? Deus que toma conta do universo, Ele perdeu o controle da sua vida? Ele não está vendo que você já está com 40 anos? Eu estou ficando velha para casar, mas quem falou para você? Se casamento é dele, perdeu o controle? Perdeu o controle da sua vida agora. Ele não sabe mais nada, meu irmão. Deus não perdeu o controle de nada. É que há tempo para tudo. Amém? Outra coisa, será que você está preparado para casar? Porque o casamento é uma cruz, hein? Está dois carregando a cruz, mas é pesado, hein? É difícil, hein? É difícil. Casamento precisa ter a paciência de Jó, a fé de Abraão. Não precisa? É uma luta. Então Deus muitas vezes está preparando a nossa vida para o casamento. Amém?